Como vocês já notaram, cada uma dessas lições foi aberta e encerrada com oração. Rezar é a forma pela qual os cristãos se comunicam com o Senhor. Nesta lição, veremos o que a Bíblia diz sobre oração. Especificamente, vamos refletir sobre 1. Por que devemos orar? 2. Como devemos orar? 3. Por quem devemos orar? 4. Com quem devemos orar? Voltemos à primeira pergunta. Por que devemos orar? Temos, no mínimo, 4 boas razões. Todas elas podem ser encontradas no Salmo 50:15. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. A primeira razão da lista é o convite de Deus para rezar. Isso é especialmente reconfortante naqueles momentos em que nós, por causa das coisas que fizemos, sentimos não ter o direito de orar a Deus. Lembrem-se, então, do convite feito por Deus através das palavras, se me chamarem. Ele nos convida a orar. Em segundo lugar, temos a sua promessa de que ele ouve e responde às nossas preces. É isto que ele nos diz na passagem: eu os livrarei. Quando nós não alcançamos exatamente o que queremos e quando queremos, isso não significa que Deus não valorizou nossa oração. Ele a ouviu e vai responder a ela da sua própria maneira. Deus sabe a diferença entre o que nós queremos e o que nós precisamos. Ele nos dá aquilo de que precisamos, nem sempre imediatamente, mas no melhor momento para nós. A terceira razão pela qual devemos rezar refere-se ao fato de que nós e o nosso próximo necessitamos de preces. É como a passagem do Salmo em que Deus diz: se me chamarem no dia da aflição. Quando a necessidade chega, a oração deve ser a nossa primeira reação, não o nosso último recurso. A oração é a maior força na terra. Através dela, nós nos ligamos na onipotência do próprio Senhor. É uma vergonha, mas muitas vezes os cristãos perdem as bênçãos de Deus simplesmente porque não pediram por elas. Finalmente, nós oramos a Deus para agradecer-lhe por todas as bênçãos que recebemos. E Deus nos abençoou regiamente. O segundo ponto da nossa discussão sobre a oração é como devemos orar. Antes de mais nada, nós devemos orar ao verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a Ele somente. Deus não ouve orações dirigidas a falsos deuses, como Buda ou Alá, ou o grande arquiteto do universo, que é o Deus da loja maçônica. Da mesma forma, Deus não aprova as preces dirigidas aos santos ou aos anjos. Jesus mesmo disse em Mateus 4:10: Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. A segunda qualidade da oração verdadeira é que tem de ser oferecida em nome de Jesus. Rezar em nome de Jesus significa rezar confiando em Jesus como nosso Salvador. Somente quando nos aproximamos de Deus com tal fé, as nossas orações podem ser aceitas. Jesus disse em João 16:23: Se pedirem alguma coisa em meu nome, o Pai lhes dará. Esse é um dos problemas com as preces oferecidas na loja maçônica. A fim de evitar ofensas aos não-cristãos entre eles, fazem suas orações tão vagas e genéricas quanto possível e são cuidadosos em não orar em nome de Jesus Cristo. Tais preces, entretanto, negam a fé em Cristo. A terceira qualidade da verdadeira oração é que deve ser dita com sinceridade e pensando no que se diz. Recitar mecanicamente a mesma oração repetidas vezes, como é feito com frequência por aqueles que rezam o terço, não agrada a Deus. Jesus disse em Mateus 6:7: Nas suas orações, não fiquem repetindo o que já disseram, como fazem os pagãos.
Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. A quarta qualidade da verdadeira oração é que tem de ser oferecida com confiança ou fé que Deus nos ouvirá. Se pedirmos sem esperar uma resposta, nosso pedido é despropositado. Às vezes, nós ouvimos pessoas que, num momento de desespero, dizem: Deus, se você está lá, me ajude. Bem, Deus está definitivamente lá, mas ele não ouve tais orações. Em Tiago 1, 6 e 7, nós lemos: Peçam com fé e não duvidem de jeito nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Em quinto lugar, a oração tem de ser feita de acordo com a vontade de Deus. Se nós estivermos planejando fazer algo pecaminoso e pedirmos a Deus ajuda para levar avante o plano, dificilmente poderemos esperar uma resposta de Deus à nossa oração. Por exemplo, Deus não atenderá uma prece pedindo-lhe ajuda para mantermos em segredo uma relação extraconjugal. Para aquilo que Deus disse nas Escrituras, e deseja que tenhamos, como o perdão dos pecados e uma forte fé, nós podemos pedir incondicionalmente. Entretanto, com relação às coisas temporais e que Deus não nos prometeu, como dinheiro ou saúde, embora possamos ainda assim pedir por elas, se as obteremos ou não, é algo que devemos deixar a cargo de Deus. Para esse tipo de oração, nós acrescentamos, assim como fez Jesus no jardim de Getsemane: Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ou como nós lemos em 1 João 5,14: Nós temos coragem quando estamos na presença de Deus, pelo seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Aqui é onde os curandeiros se dão mal. Enquanto não é errado pedir a Deus para curar nossas doenças ou ferimentos, é errado exigir que Deus nos cure. Às vezes, é a vontade de Deus que padeçamos de alguma indisposição física. Mesmo o apóstolo Paulo teve o que ele chamou de tormento na carne. Ele pediu muitas vezes que Deus o levasse, e Deus respondeu à sua prece com um não. Finalmente, ponto 6. A oração e a Bíblia andam juntas. Na oração, nós falamos para Deus. Quando lemos a sua palavra, ele fala para nós. Aliás, nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus, e é na sua palavra que ele revela a sua vontade para nós. O último tópico que queremos abordar nesta parte de nosso estudo trata de onde e para quem nós podemos orar. 1 Timóteo 2:1 nos diz para quem podemos orar. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus por todos. E aí estão incluídos os nossos inimigos, como Jesus ensina em Mateus 5:44. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Isto não significa que tenhamos de orar para que nossos inimigos continuem tendo sucesso nos seus ataques contra nós. Significa que nós rezamos a fim de que o amor de Jesus possa mudar o seu jeito maligno. Poderíamos resumir tudo dizendo que somente não devemos orar para as pessoas que estão mortas. Como está claro em Hebreus 9:27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. A questão que se coloca aqui é que a pessoa é julgada logo que morre. Se morrer acreditando, vai para o céu e não necessitará de nossas preces. Por outro lado, se ela morrer fora da fé e for para o inferno, então nossas orações não lhe farão nenhum bem. Rezar pelos mortos só faz sentido se vocês acreditarem no purgatório. E não há na Bíblia, em nenhum momento, qualquer referência a tal lugar. O catolicismo romano prega que a alma dos crentes vai ao purgatório para sofrer, a fim de concluírem o pagamento de seus pecados. Porém, pregar essa ideia
É negar que todos os nossos pecados estão completa e gratuitamente perdoados em Cristo. Finalmente, onde podemos orar? Certamente nós podemos orar na casa de Deus, juntamente com aqueles cristãos que acreditam assim como nós. Mas a oração não está restrita apenas à casa de Deus. Nós podemos orar em qualquer lugar, porque Deus está em toda parte. Mas é válido ter um lugar à parte para rezar e estudar a Bíblia, onde não haja distrações. Mesmo Jesus manteve a prática regular de afastar-se e orar ao seu Pai Celestial. Vamos ver agora o Pai Nosso. É a melhor oração que existe. Em poucas palavras simples, essa oração resume tudo o que precisamos para o nosso corpo e a nossa alma, além de colocar ênfase no ponto certo, isto é, nas nossas necessidades espirituais. O Pai Nosso está, quanto à forma, dividido em 3 partes. A quem se dirige, ou introdução, as 7 petições, ou pedidos, e as palavras de encerramento, ou louvor. A quem se dirige? Pai nosso que estás no céu. O que significa? Com essas palavras, Deus amorosamente nos convida a crer que Ele é o nosso verdadeiro Pai e que nós somos seus filhos verdadeiros, de forma que podemos orar a Ele corajosamente e com confiança, como filhos diletos pedem aos seus queridos pais. A primeira petição. Santificado seja o teu nome. O que isso significa? O nome de Deus é certamente santo por si mesmo, mas o que nós queremos dizer orando assim é que nós também podemos mantê-lo santo. Como o nome de Deus é mantido santo? O nome de Deus é mantido santo quando a sua palavra é ensinada na verdade e pureza. E nós, filhos de Deus, levamos vidas santas, de acordo com a sua palavra. Ajude-nos a fazer isso, amado Pai no céu. Porém, qualquer um que ensine e viva contrariamente à palavra de Deus, desonra o seu nome no meio de nós. Guarde-nos de agir assim, amado Pai no céu. A segunda petição. Venha o teu reino. Qual o significado desse pedido? O reino de Deus certamente vem por si mesmo sem as nossas preces, mas nós pedimos para que possa vir para nós e para muitos outros. Como virá o reino de Deus? O reino de Deus virá quando nosso Pai Celestial der seu Espírito Santo, de forma que, por sua graça, nós acreditemos na sua palavra santa e levemos uma vida devota, agora na terra e para sempre no céu. A terceira petição. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? Significa que a vontade de Deus, cheia de bondade e misericórdia, é feita independente das nossas orações, mas nós assim oramos para que seja feita em nosso meio também. Como é feita a vontade de Deus? A vontade de Deus é feita quando ele quebra e derrota todos os planos e propósitos malignos do diabo, do mundo e da nossa carne, os quais procuram evitar que nós guardemos o santo nome de Deus e que deixemos o reino de Deus chegar. E a vontade de Deus é feita quando ele nos fortalece e preserva firmes na sua palavra e na fé durante a nossa vida. Essa é a sua vontade, cheia de bondade e misericórdia. A quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual é o significado desse pedido? Deus, seguramente, nos dá o pão de cada dia sem que tenhamos de pedir, mesmo a todos os pecadores. Mas nós assim oramos para que nos leve a compreender isso e a receber nosso pão diário, dando graças. O que é, afinal, o pão de cada dia? O pão de cada dia inclui tudo aquilo de que precisamos para o nosso bem-estar físico, como comida e bebida, roupas e calçados, abrigos e lares, campos e rebanhos, dinheiro e bens, uma família piedosa, bons trabalhadores, bons governantes, líderes honestos, bons cidadãos, bom clima, paz e ordem, saúde, um nome honrado,
amigos leais e bons vizinhos. A quinta petição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O que isso significa? Nós oramos assim para que nosso Pai no céu não considere os nossos pecados, ou que por causa deles negue as nossas orações, pois nós não somos merecedores de nenhuma das coisas pelas quais pedimos, nem tampouco temos direito a elas, mas pedimos que Ele nos dê todas essas coisas por misericórdia, já que muito pecamos diariamente e certamente não merecemos nada além de punição. E também nós perdoaremos de coração e alegremente faremos o bem àqueles que pecaram contra nós. A sexta petição. E não nos deixes cair em tentação. O que isto significa? Seguramente, Deus não tenta ninguém a pecar, mas nós pedimos nessa oração para que Deus nos guarde e proteja, de forma que o diabo, o mundo e nossa carne não possam nos levar para crenças falsas, desesperança ou outros pecados grandes e vergonhosos. E embora sejamos tentados, nós oramos a fim de que possamos superá-los e obter a vitória. A sétima petição. Mas livra-nos do mal. O que isso significa? Em conclusão, nós oramos nesta petição para que nosso Pai no céu possa nos livrar de todo mal que ameace nosso corpo e a nossa alma, bens e reputação, e finalmente, quando chegar a nossa última hora, que Deus nos assegure um fim abençoado e misericordiosamente nos leve deste mundo de tristezas até Ele no céu. Prece final. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O que isso significa? Nós podemos estar certos de que essa petição é aceita por nosso Pai no céu e que foi ouvida por Ele, pois Ele mesmo exigiu que orássemos assim e prometeu que nos ouviria. Por isso dizemos: Amém. Sim, assim será. Passemos a seguir aos exercícios de revisão e reforço.